Ele falou um pouco sobre isso, se puder colocar aí, Tiagão, seria bacana a gente ter a palavra do Zaratini. Deputado Zaratini, com exclusividade ao Fabrício Rinaldi, no Diário do Centro do Mundo. Enquanto a gente acompanha, gente, mande as suas mensagens no Superchat, no Super Sticker, para buscar nossa meta e também as membresias aqui no Café da Manhã DCM. Fala, Zaratini. Opa, mas tá sem áudio. Acho que tá sem o áudio, hein? Deixa eu ver aqui. Tá no X, não? Eu acho que o Zaratini não subir. Mas tá. deixa eu salvar novamente aqui. Vamos deliberar. Deixa eu ver aqui certinho. Tá bom. Talvez esteja no navegador. Seja uma questão de navegador. Enquanto você acerta aí, eu vou salvar o vídeo. Beleza, eu vou salvar aqui, eu vou acertar aqui. Legal. Enquanto você salva aí, o Zaratini, ele é um cara muito interessante, porque o Zaratini é um cara muito pragmático. Ele é muito objetivo. Dificilmente você vai render uma entrevista com ele de 10 minutos. Eu juro, eu já fiz entrevistas com ele que durou 10 segundos. Eu faço uma pergunta, ele vai lá dar uma respostinha curta, assim, cara, de segundos. Então, mas nessa foi interessante, né? Porque eu trouxe essa questão da pauta antiterrorismo. Ele levantou ali um pouco da visão do governo. Ele cravou que isso não vai estar em pauta essa semana no plenário. Aliás, já até falando um pouco disso. Hoje o dia está um pouco flat na Câmara, né? Tem comissões bem man-babies, assim, coisas até de certa forma irrelevantes. No Senado tem uma comissão importante que eu estarei lá para acompanhar, que é a comissão que vai debater o projeto do IR do governo, né? O projeto está atrasadíssimo, né? Esse projeto está atrasadíssimo, o projeto do IR, por mais que o Haddad tivesse colocado. Na hora que tiver aí, você me avisa, tá, Thiago? Veio sem áudio mesmo, viu, Fabrício? Ele veio sem áudio. É mesmo? Aham, veio sem áudio. Testei aqui no celular. Deu algum chabu aí. Poxa, que Mas se pena, você puder resumir pra gente, a gente ilustra aqui, enquanto você resume, a gente bota o vídeo aqui, o pessoal acompanha, né, na questão imagem, e aí você traduz pra gente o papo com o deputado Zaratini. Sim, basicamente ele disse que não faz nenhum sentido a equiparação de organizações criminosas a organizações terroristas, né, que isso não tem sentido. Eu perguntei para ele se a chance de passar no Congresso, ele falou que o que há chance de ser aprovado é o projeto antifacção do governo, né, e que esse projeto da questão do terrorismo ele deve ser apensado no projeto do governo, mas que esse termo, essa temática especificamente é inconstitucional e que não deve ter sucesso aí na articulação dentro do plenário da Câmara dos Deputados. E ele cravou, repito, ele cravou que só vai acontecer semana que vem. Tá? Então, semana que vem vai ter aí mais burburinho. E um ponto, Thiago, acho que a gente vale destacar, talvez não sobre o Zaratini, acho que sobre ele é isso, viu? Acho que pode até tirar o vídeo, claro. Mas só destacar um ponto que essa semana acontece, que é o início do julgamento do Bolsonaro, a apreciação dos recursos, né? Que vai acontecer na sexta-feira, começa sexta-feira e deve se encerrar no final da próxima semana. A mesma coisa, o julgamento do Eduardo Bolsonaro, que deve acontecer aí nos últimos dias de novembro, de meado de novembro até os últimos dias. Lembrando, o julgamento é a abertura do julgamento. Ele se tornar réu. Então, a gente pode encerrar o mês de novembro com Bolsonaro preso, já levado a papuda, e vamos ver qual vai ser o regime que vão colocar para ele, e o Eduardo Bolsonaro réu. Quando ele se torna réu, ele tem direito a abrir defesa, né? Então vai ouvir defesa, vai ouvir testemunha, tudo aquilo. Não vai ser possível ouvi-lo, porque ele não está no Brasil. Eu não sei se vai ser permitido que ele entre online, já que ele se autoexilou, né? Então não faria sentido permitir que ele entre online, né? O Eduardo Bolsonaro. Mas é importante a gente dizer isso, né? Já que é a última entrada minha aqui no café, na sexta-feira começa, de fato, o julgamento que pode levar o Bolsonaro à prisão até o fim de novembro, e o Eduardo Bolsonaro pode se tornar réu também até o fim de novembro. Então, Thiago, é um mês de muita comemoração. O meu aniversário é sexta-feira, então você pode ter certeza que quando começar o julgamento ali dos passos finais do Bolsonaro, eu vou comemorar, vou abrir uma gelada em São Paulo, que já estarei em São Paulo,
Mas não é dia 14 do aniversário, é sexta agora. É sexta agora. Ah, porque o pessoal estava falando que dia 14 já pode ter uma definição de papuda para ele. É na outra sexta. Exatamente. É. Nessa sexta. Então você pode emendar, Fabrício. Faz de sexta a sexta, faz uma micareta aí, viu? Faz uma micareta. Pois é, né, bicho? Que loucura, né? Mas, enfim, é isso, tá? Então, eu quis trazer esse ponto porque é muito difícil o Bolsonaro, a gente sabe, escapar dessa prisão, né? Ele já está em prisão domiciliar. E é muito difícil o Eduardo Bolsonaro não se tornar réu, né? Ele se tornaria réu, vamos lembrar aí o motivo, né? Por ter estimulado ali as ações do governo dos Estados Unidos contra os ministros do país dele, né? Então, isso também, cara, é declarado, né? Tem tudo que é tipo de prova, evidência. Ele mesmo dava essas provas para a justiça brasileira. Então é isso, Thiago, que eu tinha aqui para colocar nessa minha entrada. Não sei se você quer levantar algum ponto. Fico com pena do vídeo do Zaratini, cara. Deve ter dado mas tudo bem. Você conseguiu traduzir para a gente. Fabrício, só para a gente fechar, o que vai rolar hoje à tarde lá, que você vai acompanhar com mais. Você disse que, de forma geral, ir atrás dos caras de toda maneira para falar sobre esses temas em abertos de ontem, mas de novidade para hoje, a gente fecha a participação. A gente tem novidade, essa comissão que eu mencionei do Senado, que é a comissão que vai tratar do IR, a partir do Renan Calheiros. Na Câmara, são projetos, são requerimentos de urgência de coisas bem flats. Vamos ver se o Hugo Mota inclui alguma coisa na pauta. Eu estou acompanhando isso, mas a gente vai conversar. Eu vou tentar conversar com o Alessandro Vieira e com o Randolph, são os dois que eu estou tentando articular aqui. E a Soraya Tronic, eu estou tentando trazê-la para algumas das nossas lives, nem que seja online, porque ela não vai ao Congresso essa semana. Muitos parlamentares não estão indo ao Congresso essa semana, porque as pautas que estão sendo tocadas no plenário são pautas consideradas por alguns deles mais flats. Eu trouxe aqui duas delas, super importantes, a de licença paternidade e a do streaming, mas as demais são muitas pautas que eles estão tocando, inclusive muitos deles de forma semipresencial, e foi permitido pelo Hugo Mota, da parte do plenário de hoje. Então, são pautas flats que a gente dificilmente vai dar repercussão aqui. É claro, pode acontecer alguma coisa? Pode. E eu estarei lá no Congresso para repercutir com os parlamentares da Câmara, mas principalmente no Senado. Muito possivelmente eu vou atuar hoje mais no Senado do que na Câmara. Vou ficar atento a isso. Tá bom? Para você se despedir, Fabrício, leva esse elogio aqui como uma estrelinha no caderno, viu? A Valdete, que live maravilhosa, bem explicativa, é isso que a sociedade precisa. Obrigada, diz a Valdete. Isso é muito bom, hein? É isso aí, mas eu preciso ser honesto. Ela é suspeita. Ah, é? Ela tem parentesco comigo, então... Ah, bom. Não, mas o reconhecimento é sempre bom, independente de onde vem. Certeza, Até porque os que são de perto são os que mais criticam, e quando criticam é genuíno, aí quando valoriza é porque cara, é bom sabe mesmo. Que isso que você falou é verdade? Quando eu encontro minha mãe, ela fala, pô, isso aqui tem que fazer assim. Então, um beijo para ela, maravilhosa, tá lá em São Paulo me ajudando, cuidando dos meus gatinhos, junto com a pet sitter, todo o esquema lá, para eu poder vir para Brasília aqui. Então, mas que bom que ela está gostando e que tenho certeza que a nossa audiência também está acompanhando. É importante para a gente trazer atualizações e essas análises. Então, sem dúvida. Valeu, Fabrício. Boa tarde de trabalho aí em Brasília. Já nos nossos bastidores, o Moisés Mendes e a Mari Milanin diz, mas ela tem razão. É verdade, né, Mari? Aliás, traga um feedback pra gente. A Beatriz Pacheco está perguntando se hoje não tem o Breno Altman. O Breno foi substituído pelo professor Lejane que entrou no segundo bloco. Quando o Breno entra, porque o Breno teve um problema e não conseguiu entrar conosco. Quarta-feira que vem ele tá de volta, tá, Bia? Olha a Luciana Fontoura, cobertura maravilhosa, boas entrevistas. Valeu, Luciana. Tivemos Benedito Mariano, especialista em segurança pública, Lesiane Birran, analista internacional. Tivemos Fabrício Rinaldi, repórter direto de Brasília. Agora teremos o colunista Moisés Mendes. Mas antes eu quero pedir, gente, vamos reforçar o jornalismo independente autônomo do DCM. Precisamos de R$ 779 para atingir a nossa meta e 10 membresias. 2 pacotes de 5 assinaturas cada um e tá safo. E os 779 vem no apoio popular e coletivo, cada um contribui como pode. Mais de 6 mil pessoas já passaram pela live hoje, então se cada um tivesse entrado com um realzinho, a gente já tava limpo, leve e solto, né? Vai contribuindo, com R$100 você tem direito a livro na nossa programação, você pode deixar R$50 empenhados para a próxima pessoa casar 50 e levar um livro para si também. Pode ser, gente? Então, enquanto você vai pingando, contribuindo, interagindo e apoiando o nosso jornalismo, recebemos
Ele, com a sua coluna sempre indispensável para o campo progressista, Moisés Mendes. Bom dia, Moisés. Bom dia, Tiago. Bom dia aos socialistas americanos, brasileiros, venezuelanos, uruguaios, argentinos, panamenhos, isso aí. Alegretenses. Muçulmanos também, indianos e por aí afora, né, Moisés? Africanos. Africanos. Tu vê, Tiago, essa definição dele de origem, ela não aparece geralmente nos textos de exaltação do diferente. O cara é muçulmano socialista. Não, ele, antes disso, ele é africano. Tem que aparecer em primeiro lugar, antes de qualquer definição. Então, vamos saudar todos, inclusive os que estão surpresos, né, Tiago, com o que aconteceu. Eu fiquei acordado até tarde ontem, apesar que o desfecho da apuração foi antes, né, do previsto, foi bem antes, aí pela meia-noite e pouco, eu achei que eu ia dormir 1 hora, apesar de claro, se antecipava a vitória do cara, mas então eu demorei para dormir, aí fui dormir bem ontem. Tiago, então hoje, para começar nossa conversa, nós estamos aqui otimistas. Hoje vai ser uma conversa de otimistas. Imagino que tu também deva estar, não sei. Eu tô. Já entrei em debate sobre isso ontem com amigos, né? Alguns amigos com a sobrancelha mais arqueada, assim, né? Não, veja bem, é um democrata que não é diferente dos outros democratas. Eu digo, não, já é diferente na arrancada, na saída. Já é diferente quando o cara chama Israel de genocidário. Já é diferente quando diz que prenderia Netanyahu. Já é diferente quando diz que é o anti-Trump. Já é diferente quando levantou o Bronx e o Harlem para marcharem com ele. Já é diferente quando fala em taxar super rico. Já é diferente quando fala que os imigrantes têm que ter dignidade e agora Nova York será governada por um imigrante. É diferente em muitos aspectos e eu não posso não ficar empolgado, porque senão eu mato aquilo que nos fundamenta ideologicamente, Moisés. Isso aí, Tiago. E é diferente porque é socialista. Quer dizer, quando é que tu imaginava que no reduto, no enclave do capitalismo, não tem nenhuma outra cidade, Tiago, representa mais o capitalismo do que Nova York. Nenhuma outra. Tu não tem. Vai dizer, mas na Europa, não tem. A cidade que expressa o que é o capitalismo é Nova York. Aí tu tem agora a eleição de um cara que se apresenta como socialista, com ideias socialistas. Aí, como está dizendo aí, vários amigos nossos vão dizer assim, mas é um socialista americano. Porque o socialista que vale, segundo muitos nossos conhecidos, é o socialismo europeu, né? Ou latino-americano, ou tudo que ficou só na ideia. Então, vamos sim receber, vamos aplaudir, vamos tentar entender o que significa esse fenômeno desse cara que se apresenta como socialista, com ideias socialistas e que vai ter, Tiago, para não frustrar o eleitorado dele, vai ter que atender demandas sob o ponto de vista de um socialista. Então, uma coisa que eu acho interessante, vamos tentar conversar mais adiante, é o que se capta desse cara, do que aconteceu agora em Nova York, para todos nós, para o Brasil, para a América Latina, para todos. Eu acho que esse debate é o mais interessante agora, Tiago. Pois é, e até uma expressão que surgiu aqui no chat, Moisés, e guardadas as proporções de cargo, mas acho interessante desdobrar, não lembro quem falou aqui, depois me reforce a memória se estiver ainda na audiência, foi Lula terá um aliado agora do lado de lá. É verdade, né, Moisés? Claro, claro. Uma definição possível desse cara agora na tentativa de simplificação, porque nós agora vamos ter que lidar com coisas simples para entender o que está acontecendo no mundo, Tiago, e fazer abordagens. Claro que a situação toda é complexa, mas ver pela simplicidade o que esse cara nos passa. Então, claro que é um aliado em Nova York, é o mais novo inimigo do Trump, ele tem mais um inimigo, né? E é alguém que tem que ser percebido por todos nós aqui, brasileiros, os democratas, esquerdas, os republicanos, que deve ser compreendido como uma possibilidade de inspiração. Aí vai dizer assim, Tiago, bueno, o que esse cara fez em Nova York vale para qualquer outro lugar?
Talvez não. Mas ele é, sim, passa a ser uma referência de ativismo de esquerda, tocando no que mais importa para as pessoas, que é comida, habitação, transporte, educação. É isso, nisso que ele tocou. Então, vamos tentar compreender esse cara como uma possibilidade de inspiração para todos nós. Né? E ver, eu vejo ele, Thiago, para fazer uma definição simplificadora, claro, ele é um Guilherme Boulos de Nova York, esse cara, pela história dele. Né? O cara que tem vínculo com questões sociais, com questões específicas de habitação, é o forte dele, tanto que ele agora, a questão dos aluguéis é uma pauta prioritária dele, congelamento de aluguéis, que é a pauta mais complexa, mais complicada dele, né? Mas ele é, sim, um cara para ser visto com uma comparação possível como o Boulos de Nova York. Então nós temos agora aqui o nosso Guilherme Boulos dentro do governo, Thiago, e vamos poder, sim, trazer como inspiração muita coisa do que esse cara fez em Nova York para cá para o Brasil.